Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Hoje estamos completando mais um dia, mais uma semana gostosa. E estamos aqui para a nossa aula de número 138 desse curso delicioso do livro Reforma Íntima Sem Martírio com Irmã Cidufo. E hoje, novamente, vamos falar sobre aquilo que está dentro de nós, os nossos desejos, que são nossos e que a gente tem que controlar. Ai, como é difícil a gente saber que nós temos que controlar e que todas essas coisas que a gente sente, todos esses problemas, esses trem que estão dentro da gente, a gente tem que controlar. Não é fácil, não é fácil. Muitas vezes a gente sente desejos incontroláveis. Muitas vezes esses desejos, eles ultrapassam o razoável, eles ultrapassam o que é normal, eles ultrapassam o que é legal, eles ultrapassam o que seria bom, né? Muitas vezes a gente faz coisas que não são legais, né? Mas são desejos que estão dentro da gente. São desejos que estão guardados, estão travados lá dentro da gente, né? São coisas que estão presentes dentro da gente, né? E a gente precisa disciplinar isso, né? Muitas vezes a gente não tem desejo de fazer coisas que não pode, né? Ou que vão causar desarmonia, ou que vão contra os nossos princípios, ou que vão machucar pessoas. E a gente precisa disciplinar. A gente precisa disciplinar isso. E não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente traz isso conosco. É da nossa natureza isso. É da nossa natureza ter esses desejos. Então, pode parecer que não é normal, mas é. Por quê? Porque é natural para nós. E nós precisamos controlar isso. É fácil? Não, não é. Nós estamos vendo. Já só pela introdução que nós tivemos da aula passada, já deu para ver que não é uma coisa fácil controlar. Mas nós precisamos. E ó, muito trabalho para a gente conseguir isso. É muito trabalho. E é com muito esforço, com muita dedicação que nós vamos conseguir controlar esses desejos, contornar toda essa situação, contornar essa situação e conseguir, como que eu vou dizer, conseguir com que a gente saia desse problema, dê o passo adiante nesse problema e consiga viver uma vida melhor, viver uma vida mais tranquila, viver uma vida mais legal e ter realmente nossa reforma íntima. E se reformar intimamente. Essa que é a verdade. Se reformar intimamente. E é isso que a gente procura, né? Controlar nossos desejos significa, aos olhos da nossa reforma íntima, um passo adiante. Controlar o desejo, muitas vezes, de ter uma atitude ruim com alguém, controlar um desejo de maltratar alguém, controlar o desejo de fazer um mal para alguém, controlar o desejo de uma traição, controlar o desejo de prejudicar alguém. Todos esses desejos estão dentro de nós. Nosso papel aqui é controlar eles, é segurar, é falar: opa, 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 parou, 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 parou. Se eu fizer isso, eu estou atendendo a quem eu era. Eu não posso mais ser isso. Hoje eu não sou mais isso. Então eu tenho que me segurar porque eu estou atendendo a quem eu era lá atrás. Eu estou atendendo a quem eu fui. E isso é complicado, isso é problemático. Então eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que observar para frente. Eu tenho que dar o passo adiante. Não é? É isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. É isso que nós vamos ver caminhando na aula de hoje. Que a gente tem que dar o passo adiante, a gente tem que dar o passo para frente, né? A introdução mais rapidinha, até que nós estamos começando o capítulo, né? Então vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje aqui, que nós vimos, né? Na aula passada, né? Aqui, né? Tudo que nós vimos e principalmente aqui onde nós colocamos, ó.
Temos desejo de ver, de sentido, papá, inteligência primária, que nós falamos, guardamos vínculos estreitos com memória do psiquismo da nossa evolução, e é dessa inteligência um determinado impulso de sentir conforme desejo central, desejo que não é um reflexo indutor da rotina mental do homem. Qual que é o nosso? Inteligência instintiva, e que nós temos agora que entender que nós precisamos controlar esses instintos. Beleza? Beleza. Vamos lá, então? Vamos continuar. Vou ler, né? Tá escrito aqui, eu estou aqui trabalhando, então eu vou ler. Intensificando ainda mais essas forças impulsivas do desejo central, encontramos os estímulos sociais da atualidade, delineando novos hábitos e atitudes, no fortalecimento de velhas bagagens morais da alma, através do instinto de posse, degenerando em apego lamentável no rumo das apropriações desrespeitosas entre os homens. Vamos tentar entender? Intensificando ainda mais essas forças impulsivas do desejo central. Então, nós temos forças do nosso desejo central que são impulsivas, que nós temos por impulso. Encontramos os estímulos sociais da atualidade. Que são esses? Redes sociais, o estímulo do ter, muito mais que o ser, o estímulo de eu ter controle de tudo, o estímulo de eu precisar controlar tudo, delineando novos hábitos e atitudes. Que hábitos são esses? Os hábitos de eu ter que ser melhor, o hábito de eu ter que ser maior, o hábito de eu ter que ter mais que os outros, no fortalecimento de velhas bagagens morais da alma. Por quê? Porque nós já fomos isso. Nós já tivemos esse desejo, nós já tivemos esse desejo de posse, de grande posse. E aí a gente chega e o mundo nos oferece todos esses estímulos, o que que a gente faz? Reforça esses apegos e vai buscar essas forças impulsivas, tá? Degenerando em apego lamentável no rumo dessas apropriações. Então, o que que nós estamos fazendo? Pegando tudo que essa era nova traz para nós, que a rede social traz para nós, que a vida traz para nós, que essa vontade de mostrar traz para nós, que essa vontade de aparecer traz para nós, que essa vontade de ser o melhor traz para nós. Pegamos a bagagem que nós já temos e deixamos ela aparecer cada vez mais. Na convivência, a intromissão desse hábito de posse estabelece ciúme, a inveja, a dependência e a dor em complexas reflexões. Façamos uma análise mais atenta. Hum, então, na convivência, olha só, a intromissão, entrar esse hábito desse apego de posse, dessa coisa de eu, é meu, vai trazer ciúme, vai trazer inveja, vai trazer dependência e vai trazer dor em todas as relações. Não apenas na relação amorosa, não apenas na relação financeira, não apenas na relação comigo mesmo. Em todas as relações. E nós vamos começar a fazer uma análise. Vamos começar? Então vamos, né? Vamos embora. O afeto, como expressão do sentimento humano, carreia em muitos lances da experiência relacional um conglomerado de desejos. E é verdade. O afeto não é só um contato, uma amizadezinha. Não, afeto é muito mais que isso. Quando a gente desenvolve o afeto por uma pessoa, a gente não desenvolve apenas uma relação com ela, nós temos muito mais. Às vezes o afeto vem de uma admiração. A gente começa a admirar a pessoa. Ninguém começa assim, nossa, vamos pensar assim, um amor por uma pessoa, um afeto que vem através de um amor. Ninguém começa a amar uma pessoa do nada. Vem aos poucos. Vem com uma admiração, vem com uma atitude que ela teve que você gostou, vem às vezes com uma beleza física, às vezes com uma atitude inteligente, uma palavra inteligente, um comportamento. Então, ele começa ao pouquinho. Então, o afeto, quando eu falo que eu tenho afeto por alguém, não é um sentimento simples. É muita coisa que está envolvido, é um conglomerado de desejo que eu tenho ali. Quando eu tenho afeto por alguém, eu tenho muita coisa além daquele afeto pela pessoa.
Vamos ver. Conta, olha aqui, ó. Entre eles encontram-se aqueles que nos mantêm na retaguarda espiritual, carecendo de educação, a fim de não fazer da vida interpessoal um colapso de energia, em circuitos delicados de conflitos e atitudes ajustadas do bem, provenientes de ligações mal-sucedidas e possessivas. Eita, vamos lá. Então, o afeto tem vários lances. Um deles estão aqueles que nos mantêm na retaguarda espiritual. Opa! Carecendo de educação, a fim de não fazer da vida interpessoal um colapso de energia. Então, quando eu tenho o afeto, uma das coisas que eu faço é me segurar. Por quê? Porque se eu tenho afeto por alguém, pode ser que essa pessoa que eu desenvolvi o afeto, eu possa querer o mal dela. Eu possa ter vindo querendo o mal dela, porque em vidas passadas eu quero o mal dela, eu quis o mal dela. E eu desenvolvi o afeto dela agora, desenvolvi um afeto por ela agora, para me segurar desse mal. Por quê? Porque a gente vivia em circuitos delicados de conflitos e atitudes desajustadas do bem, por ligações mal-sucedidas e possessivas. Talvez esse afeto que eu tenho com ela hoje intensifique isso, entendeu? Talvez o afeto que eu tenho hoje pode intensificar isso. Como talvez o afeto também possa significar opa, segura isso. Segura. Isso você precisa segurar. É disso que você precisa se livrar. Por tantas vidas você veio com essa pessoa e por tantas vidas você foi possessivo com ela. Por tantas vidas você teve ligação mal sucedida. Por tantas vidas você traiu essa pessoa. Por tantas vidas você controlou essa pessoa. Agora é hora de segurar. Agora é hora de tirar o pé. É essa vida que você tem que tirar o pé. É agora que você tem que fazer isso. Então, quando você desenvolveu o afeto por essa pessoa, é a hora que você tem que tirar. Olha o que o afeto por alguém representa. Às vezes a gente não percebe isso, a gente não encontra isso. Mas pode ser, é uma coisa para nós. Por quê? Porque o afeto é um conglomerado de desejos. Hum, então quer dizer que às vezes eu desenvolvo afeto por uma pessoa para que esse afeto me conserte? Por que não? Por que não? Por que não é uma chance de você consertar você? De eu me consertar? É uma chance que a gente tem de se consertar. É a nossa chance de se consertar, não é? Estamos tendo uma chance. Vamos continuar? Vamos continuar nessa análise mais atenta? Vamos lá. Devemos trabalhar para que todos os nossos consórcios de afeto, com quem seja, progridam sempre para a desvinculação, abstraindo-se de elos de idolatria, intimidade ou desprezo e mágoa, práticas extremas no terreno dos sentimentos que conduzem aos excessos. Isto é, eu gosto de alguém, eu tenho muito afeto por alguém. Se eu percebo que eu estou desenvolvendo uma idolatria muito grande por alguém, uma intimidade muito grande, ou um desprezo, ou uma mágoa muito grande, opa, tem problema aí. É ali que eu tenho que corrigir. Ou então um sentimento de posse muito grande, ou então um sentimento de controle muito grande, ou então um sentimento de, ai, eu preciso magoar essa pessoa. Alto lá, alto lá. Calma aí. É aí que a gente precisa intervir. Por quê? Porque é ali que está o problema. Olha só, nós devemos trabalhar, o que é que seja, progridam para desvincular isso aí, de todos esses elos.
Por quê? Porque isso são práticas extremas no terreno do sentimento. Então, se eu estou maltratando alguém, eu tenho que parar. Se as atitudes que eu estou tendo com uma pessoa não são legais, eu preciso ou me afasto dela ou eu mudo minhas atitudes. O que que é melhor para mim? O que que para mim vai trazer mais alívio para mim? Às vezes, nesse momento, me afastar para eu ficar em paz, para eu me reequilibrar, para eu arrumar. Não, eu acho que eu consigo parar com isso porque eu preciso mudar. Então, eu vou mudar. Mas quem precisa ter paz sou eu. Eu preciso mudar. Porque agora eu descobri que eu preciso mudar. Por quê? Porque eu estou conduzindo, eu estou em excesso. Eu estou em excesso. E, ó, continuando, o afeto que temos é somente aquele que damos. Porque o que experimentamos nas nascentes do coração, porque o experimentamos nas nascentes do coração, irradiando de nós. O afeto que nós temos é o que damos. Esse é o que nós temos. É porque é nosso, ó, é porque é nosso e podemos dar, gratificando mais plenamente em cedê-lo ao outro, que criar vínculos doentios por exigi-los de outrem, em aprisionamentos velados ou declarados. Afeto eu posso dar para todo mundo, sem pedir de volta. Afeto que eu tenho é o que eu posso dar, o que está no meu coração, sem exigir retorno. Porque a partir do momento em que eu exijo, ou eu estou numa idolatria, ou eu estou numa mágoa, ou eu estou numa prisão, ou eu estou num controle, num ciúme, numa coisa doentia. Eu faço aquilo que me dá prazer. Se o outro não me entrega, o problema é do outro. O problema não é meu. O problema é do outro. Se o outro não tem capacidade para isso, o problema é do outro, não é meu. Eu faço o meu. Por quê? Olha só. Porque o experimentamos nas nascentes do coração, irradiando de nós. E porque é nosso, podemos dar. Eu posso dar porque é meu, não é porque eu recebi de outro, porque é meu. Gratificando mais plenamente em cedê-lo para o outro do que criar vínculo doentio por exigi-lo do outro. Não precisa exigir de ninguém. Ele é meu, está dentro de mim. Eu fico tão feliz de ter ele comigo. Eu fico tão feliz de falar, eu posso entregar para alguém. Mas você não tem de volta. Problema. Ele é meu. Ele é meu. Sou eu que estou dando. E fico feliz de saber que ele está dentro do meu coração. O outro não te devolve. O outro te devolve migalha. Às vezes a vida dele é uma migalha. Eu não sei. Mas é meu companheiro, é minha companheira, é meu melhor amigo, é meu filho, é meu pai, é meu irmão, é minha mãe. Eu não sei como é a vida dele. Eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha vida. E pela minha vida, o que eu posso entregar é isso. O que eu posso entregar é isso. Existe uma frase muito legal que eu ouvi esses dias, que é: ninguém dá o que não tem. E eu achei legal porque é verdade. Ninguém dá o que não tem. Garrafinha de água, tá calor pra caramba, né? E tem que tomar água. A água, o olho fica seco, a boca fica seca. Se eu tenho uma garrafa de água e alguém passar por mim com sede, eu posso oferecer. Toma essa água. Pode tomar água. Vou compartilhar com você. Mas por que que eu posso dar água para alguém? Porque eu tenho. Se eu não tiver água e passar alguém com sede, eu não posso chegar. Você quer água? Eu não tenho. A gente só dá
aquilo que tem. Se eu tenho muito amor para dar e eu estou dando, é porque eu tenho. É porque o amor está em mim. Se eu tenho afeto, é porque o afeto está em mim. Se eu tenho paz, é porque a paz está em mim. Se o outro não tem para me retribuir, que às vezes ele não tem, ele precisa mais que eu. Volto a falar uma coisa que eu ouvi, lembra que eu falei? Até na aula passada. É, sabe por que que você está na frente, Beto? Sabe por que que você está na frente de um curso? Sabe por que que você está estudando? Sabe? Porque você precisa mais que os outros. E sabe por que que você fala e tem gente que te ouve? Porque as pessoas precisam te ouvir. Isso me deixou muito feliz nesse sentido, né? Puxa vida, né? A gente nunca imagina alguém olhar no fundo dos seus olhos e falar com essa tranquilidade: você estuda muito porque você precisa. Você precisa. É para você. Você não estuda para falar. Você estuda para internalizar. É para você. Você estuda muito para você. Agora, sabe por que que você fala? Porque tem gente que precisa te ouvir. Então, se eu estou dando, é porque eu tenho. Eu estudo porque eu preciso, mas se eu estou dando é porque eu tenho. Então, se a gente vê amor, vamos dar amor. Ah, mas eu não recebo, não tem importância. Não tem importância. E nós vamos dar, por quê? Porque é nosso, porque a gente pode dar. Olha só, gratificando mais plenamente em ceder ao outro do que criar vínculo doentio por exigir de volta. Porque exigir de volta é aprisionamento velado declarado. Eu vou dar todo o meu amor, com todo o meu respeito, com todo o meu carinho. E se o outro não devolver, é problema de quem? É problema do outro. Em verdade, esse possuir afetivo é a nossa busca de completude. Entretanto, a verdadeira complementariedade gera autonomia, liberdade, crescimento, enquanto essa possessividade gera escravidão, desrespeito e desequilíbrio. Então, eu vou começar a dar o meu afeto sem exigir nada de volta. Se não quiserem me dar nada de volta, não precisa. Se não quiserem me entregar nada de volta, não precisa. Se não quiserem me mostrar nada, se não quiserem me indicar nada, se não quiserem fazer nada, não precisa. Sabe por quê? Porque eu estou irradiando o que eu tenho. Vamos ler de novo, vamos ler de novo. Sabe por quê? O que que acontece? A gente não está preparado para isso. O que que o mundo nos ensina? Você dá o que você tem. Mas se não for recíproca, reciprocidade é tudo. E eu até acho que eu compartilhei esse dia. Nossa, que vergonha! Algo assim na minha rede social. Reciprocidade é tudo. Tem que ser recíproco. E a irmã Sidufo vem agora e fala uma coisa completamente ao contrário para nós. E nos faz refletir. Será que a reciprocidade é tudo? Será que eu ficar esperando reciprocidade, eu não estou me prendendo a algo? Será que não é reciprocidade a palavra real? Porque às vezes reciprocidade subentende o seguinte: eu te dou de presente e você me devolve. Ou eu te entrego a água e espero você também me entregar algo. Isso seria reciprocidade? Ou será que a gente entende reciprocidade de maneira diferente? Ou seria eu jogo para o mundo, para alguém, X. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pessoa, né? Eu jogo minha aula para o mundo. Cleo, Kátia assistem e devolvem. Mas também X pode assistir e me devolver. Quem é X? Não sei, não sei. E me devolver.
Mas eu estou fazendo o quê? Estou jogando para o mundo. Isso talvez é a reciprocidade. A reciprocidade de pessoas que a gente não sabe. Então, quando eu jogo uma coisa para alguém, eu estou jogando para o mundo. E talvez esse alguém não me seja recíproco comigo, mas outro é. E aí eu posso direcionar meu afeto para alguém que seja, talvez, talvez entender reciprocidade de uma maneira diferente. Mas eu vou ler essa frase de novo, achei interessante, achei legal para a gente pegar para a nossa semana, não é? Vamos lá de novo, ó. O afeto que temos é somente aquele que damos, porque o experimentamos nas nascentes do coração, irradiando de nós. Então, todo afeto que temos é aquele que a gente dá. Se a gente não dá afeto, nós não temos nenhum. Então, se a gente dá afeto, é porque a gente tem, porque ele, ó, tá aqui dentro do nosso peito. E porque é nosso, podemos dar. Porque é nosso, nós podemos dar. Não porque vem do outro. Não porque eu recebi. O afeto que eu recebo, eu não posso transmitir. Eu só transmito o que é meu. Eu só posso dar o que é meu. Gratificando mais plenamente em dar para o outro do que em ficar esperando que o outro me dê. Porque isso cria vínculo doentio. Porque eu estou exigindo do outro em aprisionamento velado declarado. Em verdade, esse possuir afeto, esse ter afeto, esse eu ter afeto, é a nossa busca de completude. Eu ter afeto é minha busca de completude. Entretanto, a verdadeira complementariedade gera autonomia, liberdade e crescimento. Não preciso de ninguém. Eu fico autônomo. Eu fico livre. Olha que felicidade. Quando eu entro em uma sala de aula, dou minha aula, faço o meu trabalho, saio com a felicidade do dever cumprido, com a felicidade de ter dado a melhor aula, não preciso que ninguém fale para mim. Nossa, hoje é a melhor aula. Importa que eu saio com isso no peito. Não esperando que alguém fale, porque às vezes ninguém nunca vai falar isso para mim. Mas eu saio com aquilo que é gravado no peito. Com essa felicidade, sabe por quê? Porque às vezes se eu ficar esperando, ninguém vai falar, nunca ninguém vai falar, e eu vou ficar, como eu sou um péssimo professor. Quantas vezes, talvez, se eu tivesse esperando alguém falar que a minha aula do curso foi a melhor aula, a aula mais sensacional, e ela não veio o comentário aqui no YouTube, não veio a curtida no YouTube, não veio a compartilhada no YouTube, sabe? Não veio as 200, 500 mil pessoas assistindo essa aula, e eu cheguei a falar, meu curso está ruim. Será que eu desenvolveria essa autonomia para estar aqui falando com vocês, com essa tranquilidade que eu estou hoje? Será que eu teria essa liberdade de levar meu curso com o tamanho que eu estou levando? Será que eu teria esse crescimento que eu estou passando por tudo que eu estou passando? Será que eu teria? Aí a gente fica pensando, fala, caramba, é verdade. Olha quanto afeto a gente coloca aqui. Quanto afeto a gente coloca no nosso dia a dia. Olha quanto afeto a gente coloca naquilo que a gente faz. E a gente não percebe o tamanho do afeto que a gente coloca nas coisas. A gente não percebe o tamanho do desejo que a gente coloca nas coisas. A gente não percebe o tamanho da felicidade que a gente joga nas coisas. E sem esperar nada em troca. Por que que de um relacionamento, de uma amizade, a gente vai esperar algo em troca? Ah, mas é meu marido, é minha esposa, é meu melhor amigo. Gente, se não dá, problema. Problema é quem está perdendo, é quem não dá. Se não dá, porque não tem. Se não tem, quem não tem é ele, é ela
que não tem. Não sou eu tenho. Por quê? Porque se eu ficar pedindo essa possessividade, gera escravidão, gera desrespeito, gera desequilíbrio. Então, galera, acho que a irmã Sidofo foi muito clara com a gente. E é. Ô, aulinha pesada, hein? É, a gente tem que aprender. Uma aula sobre desejos, né? Então a gente tem que aprender a controlar, e esse talvez é um dos maiores desejos que a gente tem que controlar. O desejo de entender que afeto, amor, a gente entrega. Ah, mas o outro não tem, não há reciprocidade. Talvez porque o outro não tenha, nem para ele mesmo entregar. Porque a gente só dá aquilo que a gente não tem. Ah, mas e aí, o que que eu faço? Cada um com cada um. Aí, cada um é cada um no seu tempo, cada um na sua hora, cada um no seu momento. O que a irmã Sidofo vai falar para nós daqui em diante, eu acho que vai ajudar muito a gente repensar isso, repensar a vida, mas que fique para nós a lição da semana. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se alguém não te deu, porque não tem, mas não tem para ele. Se eu dou, é porque eu tenho. Se eu dou, é porque esse afeto eu tenho. E isso, para mim, é primordial. E se você ficou nessa aula pesada, mas que abre muito caminho para nós. Muito pesado, né? Que abriu bastante caminho. Eu te agradeço demais. Muito obrigado por estar comigo até hoje. Estamos chegando no final do curso. Não se esqueça, continue com a gente até o finalzinho do curso. Boa quarta-feira, boa semana a todos. Setembrão já indo embora, o ano está chegando no final já. Nossa, como corre! Daqui a pouco, né, a gente já começa a ouvir as músicas de Natal, já começa a panetão no supermercado. Graças a Deus você está aqui comigo. Fico muito feliz de ter você aqui comigo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira na nossa aula de número 139. Beijo no coração. Até quarta-feira. Tchau.